Boa tarde. Vamos iniciar mais uma live. Esperar a galera entrar aí. Fala, Alan. Tudo certo? Nessa, Daniel Pavanelli. E aí, Boa tarde, fala, Daniel. como você tá? Tudo certo? Maravilha, tudo jóia. Vamos falar aqui da atuação das equipes comerciais aí frente à pandemia. Vamos lá, vamos lá. Esperar a galera entrar aí para dar 6 horas. Já vi que o Alan tá aí. Você se formou coach com o Alan, né, Dani? O Alan Fernandes? Foi Ele tá aí, ó. Aham. Isso aí, Maravilha. esperar a galera Gente entrar. boníssima, cara. Fala, Netão. Obrigado aí pela participação. Vamos nessa. Amanda! Aí sim, Amandinha, tamo junto. Legal. Vou esperar a galera entrar. Separamos aqui alguns temas aí que acho que são bem relevantes aí pro momento. Saudade, Amanda, também. Ó, você vai ficar até o final, hein, Amanda? Tô contando com a sua participação, com as tuas perguntas. E vamos nessa. Esperar a galera entrar, das 6 horas aqui. A gente gosta de entrar um pouquinho antes, pessoal, para testar aí o vídeo, para não dar nenhuma... Deixa eu já encaixar aqui o... Isso aí, galera. Ó, façam perguntas aí, participem, gente. Estamos contando aí com as perguntas, participação de vocês também. O áudio tá bom aí, Dani? Perfeito, cara. Perfeito, legal. Olha, Dani. Ó, Dani, você volta pro escritório, hein? Você fica aí em casa aí, ó. Olha o keep, hein, Dani? Olha o keep. Olha as pendências. Tem bastante Fala, coisa pra mano. fazer mesmo. Rio Grande do Sul em peso aí. Vamos ver. Ó, o Guto aí. Fala, Gutão. Deixa eu ver quem mais. César. Vamos nessa. Já temos 12 pessoas. Vou dar uma água aqui. Isso aí, galera. Antes da gente iniciar aqui, antes das 6 horas, a gente acabou de fazer 2 treinamentos, né, Daniel? Com os gerentes de vendas pela montadora Chevrolet, pela GM. Como é que foi lá, Daniel? Foi produtivo? Cara, foi muito interessante. Eu percebo que é o seguinte, tem muita gente que é extremamente apaixonada por esse nosso mercado, Rafa. Então, é claro que o salário, né, que a gente ganha trabalhando com as nossas atividades é importante. Mas, cara, você vê o brilho nos olhos, você vê a vontade que essas pessoas têm de que esse nosso mercado retome logo, que a gente consiga voltar a crescer, né, e que tudo volte a ficar bem. Né? Eu acho que Isso aí. essa esperança, essa é a vontade de todo mundo. Com certeza. Quando você tem um propósito, né? Quando você ama o teu trabalho, eu acho que a gente faz com coração, com amor, e o resultado financeiro é só uma consequência. E eu estava vendo uma live do Caíto ali da Chili Beans, eu achei fantástico, e uma visão dele, né? Ele falou que ele está usando um hashtag que eu já adotei, que é o hashtag tá passando, né? Tá passando, hashtag tá passando, hashtag tá passando. A gente tem que ter pensamento positivo e pensar que com certeza vai passar, e a gente tem que ter um aprendizado, né? A gente tem que sair melhor dessa situação. Vamos aproveitar esse tempo, home office não é férias, para a gente estudar, para a gente se capacitar
e tá realmente preparado para a retomada do mercado. Perfeito, perfeito. Ô, Michele, obrigado aí pela participação. Deixa eu ver quem mais está aí. Ó, Maeda da Hack Suzuki. Abraço aí, Maeda. Tamo junto, cara. Em breve vou lá tomar um café com você lá na Hack. Cara, é muito bacana, né? Eu falo que a gente não tinha essa pretensão quando a empresa começou, né? De olhar e... Cara, a gente tem contato com gente do Brasil inteiro e agora fazendo essas lives, a gente percebe que as pessoas estão muito mais próximas do que a gente imaginava. Imagina. Sim. Ô, Amanda, chama assim, ó, galera. Vamos chamar. Ô, Guilherme aí, fala, Gui, beleza? Gui. Tamo junto. Ô, vamos chamar a galera aí, pessoal. Vamos enviar aqui na setinha aqui o aviãozinho aí pros contatos. Vamos chamar a galera para participar. A última deu 40 e poucas pessoas aí. Vamos bater o recorde aí. Chama assim, Amanda. Ajuda a gente aí. Vamos divulgar. Foi interessante que o Gui me chamou há um tempo atrás, justamente com os vídeos que a gente fez lá pela PSA. Né? Ele estava fazendo os treinamentos lá, ele viu, printou a tela, me mandou, tal. Foi bem... Que legal. Bem interessante. Show de bola. Boa tarde, Regis. Dealer Hup.du. Aí, galera, tô só esperando. Fala, Diego, Peugeot, Citroën. Boa tarde. Vou esperar mais 2 minutinhos aí para respeitar o horário, para a gente dar tempo daí da galera entrar. Mas foi muito bacana esse treinamento da GM hoje, troca de experiência. O legal, né, Daniel, que a gente encontra várias pessoas conhecidas, né? Então começa a entrar os gestores, tem gente do Brasil inteiro, e aí você começa a ver as caras conhecidas, gente que já participou do treinamento, participou da consultoria, né? Isso é muito legal. Muito fera. Boa tarde, Ivaneide, Sincodiv na área. Manda sim, Dani. Ô, Daniel, pode cobrar a Dani as pendências do Keep aqui no meio da live, não? Pode? Aproveitar que tem 2 minutos, né? Aproveita, vê se ela mandou todas as propostas. Se tá tudo... olha lá, Dani, você deve estar com proposta aí para enviar, hein, Daniel? Ó, home office não é férias, hein? Ó o Cláudio aí. Vamos ver se o Cláudio vai fazer uma pergunta inteligente aí, né, cara? Pelo amor de Deus. Pergunta aí, vê se participa, né, cara? Chama o pessoal com o aviãozinho aí, já que você ficou o dia inteiro em casa hoje só vendo Sessão da Tarde, vendo Netflix, né? Aproveita aí e participa, ajuda a gente aqui. Legal. Vamos nessa, Dani? Bora lá. Vamos fazer. Bom, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer a participação. Um prazer aí estar com o meu parceiro, meu braço direito, Daniel Pavanelli. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, vou pedir para o Dani se apresentar para a gente falar desse tema. Ó, a Paulina aí, Randazzo na área, né, para a gente falar de um tema tão importante, a atuação, né, das equipes comerciais frente à pandemia. Que tipo de ferramenta, de estratégia, de argumentação a gente pode utilizar nesse momento? Né? Ah, o mercado está parado, tem muita gente no negativismo, não estou vendendo, não tenho o que fazer, tem que esperar. Não, a gente não pode ficar parado. A gente tem que realmente buscar ser criativo, temos que estudar e temos que usar ferramentas para manter a nossa base de dados, nossos clientes quentes, mornos. Eu posso não vender, não fechar negócio com muitos clientes agora, mas eu posso utilizar técnicas aí para eu conseguir manter a minha carteira morna. Quando o mercado retomar, os clientes, eu tenho que me fazer presente na cabeça do cliente. Né? E que tipo de conteúdo, que tipo de mensagem, como quebrar argumentação eu posso mandar para o meu cliente. Então, bom, para quem... Acho que a maioria das pessoas me conhece, eu sou Rafael Kutaiti, sou fundador e palestrante da Prospect Pro, treinamento e consultoria. Estamos há 6 anos aí no mercado, ministrando treinamento de vendas no Brasil inteiro. Atualmente, a gente atende aí 138 concessionárias em 6 estados. Né? Nós somos homologados pela Abradit, que é a associação de marca da Toyota, pela Abradif da Ford também, Auto Honda, várias associações. Eu sou palestrante no Sincodiv São Paulo já há 6 anos e diversos outros Sincodivs também. Olha, Bruno Tude aí do Nordeste aí com a gente também, da Silcar. Show de bola.
Samir. Ô, Samir, obrigado aí pela presença, pela participação, uma honra. E a gente está aí, realmente, a Prospect Pro tem um diferencial que nós temos o conhecimento da ponta, a vivência prática de mercado. Então, a gente tem um cuidado muito grande na contratação para que a gente possa ter pessoas que tenham vivência prática. Então, eu fui vendedor, eu fui gerente de vendas, trabalhei na Web Motors também. Ó, um abraço aí, Thiago da Abelcar. E para o Daniel fazer uma breve apresentação aí para a gente iniciar e falar um pouquinho aí das ferramentas da atuação. Vamos nessa. Bacana, vamos lá. Pessoal, meu nome é Daniel Pavanelli, como o Rafael falou, eu estou com ele desde o começo, né? Quando ele teve essa ideia de falou assim, cara, eu vou montar uma empresa, eu vou treinar vendedores, eu vou capacitar essa equipe comercial, né? E eu tenho uma ideia assim, sabe aquele cara todo visionário? E ele falou assim, você topa? Eu falei, eu não sei quem era mais louco, se era ele de propor ou eu de topar, né? E aí eu falei para ele, cara, vamos fazer isso daí, vamos fazer esse mercado acontecer, vamos movimentar isso tudo. E ele falou, ó, você tem que replicar o jeito que eu faço, você tem que replicar o método que eu utilizo. Então, de entender, analisar o que o Rafael fazia, né, e transformar tudo que ele fazia, todas essas técnicas, né, transformar isso tudo em técnica. Então, todo esse jeitão dele de fazer a prospecção, eu tinha que transformar em técnica. E a gente conseguiu. Eu sei que hoje a gente tem aí um manual que os consultores ficam loucos com a gente, né? Um manual com quase 200 páginas de formas de provocar a mudança, técnicas que são práticas, que o vendedor pode colocar no dia a dia dele de uma maneira muito simples. O Rafael usa uma hashtag sempre nos treinamentos, né? Treinamento com linguagem de vendedor, e de fato tem que ser isso. Eu acho que a melhor técnica é aquela que é mais fácil de ser colocada em prática, né? Algo muito teórico, de fato, não chega no dia a dia, não se transforma em conteúdo, em realidade. Então, a gente teve esse cuidado de fazer alguma coisa que fosse bem prática para que todos pudessem usar e tirar proveito disso, né? E a gente está aí até hoje, inovando sempre, que eu falo que a gente tem que estar sempre um passo à frente de tudo que está acontecendo no mercado. E essa é o grande desafio que nós temos aí pela frente, né? Show. Fernanda Damadel, Fê, saudade. Obrigado aí por prestigiar a gente. Vamos junto. É isso aí. Bom, pessoal, vamos falar então aqui da atuação das equipes comerciais frente à pandemia, né? Vamos lá, vou pedir para o Daniel iniciar falando um pouquinho sobre a comunicação, né? Dá para a gente falar e se comunicar, interagir com todos os clientes da mesma forma, Daniel? O que você acha disso? Então, de fato não, né? Cada cliente tem um perfil, cada cliente reage. Na verdade, assim, querendo ou não, a gente está lidando com pessoas, e pessoas, elas são diferentes. Então, a partir do momento que eu consigo entender, né, fazer a leitura de quem é essa pessoa, de qual é o jeito dela, como que essa pessoa toma uma determinada decisão, como que ela reage frente a tudo que está acontecendo. Então, quanto mais eu conseguir identificar esse perfil nessa pessoa, melhor vai ser a minha comunicação com ela, né? E eu falo que eu tenho estudado muito, porque de fato a gente precisa aprender a como se comunicar melhor sempre, né? Então é extremamente importante a gente entender como que cada pessoa funciona, como que cada pessoa toma as decisões, para que a gente possa de fato concretizar uma venda. Perfeito. O cliente compra de acordo com o seu perfil de personalidade, né? Então, se eu souber fazer a sondagem, se eu souber fazer as perguntas certas e realmente entender o perfil mental, como aquele cliente funciona, como é a comunicação mais eficaz, isso é muito rico, porque você consegue usar argumentos que são mais analíticos, mas tem aquele cliente que é auditivo, né, que ele entende as coisas ouvindo, que ele é muito analítico, ele olha número, então eu tenho que usar uma comunicação adequada. Eu tenho aquele outro cliente que ele é mais emocional, ele é sinestésico. Então, para esse cliente, eu vou ter que ter uma outra argumentação. Eu tenho outro perfil de cliente visual, que ele entende as coisas vendo. Então, eu tenho que entender. Você tem a PNL, aí, a programação neurolinguística, que pode te ajudar aí com os sistemas representacionais a você identificar o perfil, o estilo comportamental de cada cliente e fazer uma comunicação de acordo com o que aquele cliente vai realmente te entender. É isso. Faz sentido, Dani?
Com certeza, ainda mais nessa onda de medo, né, cara? Eu costumo comparar, eu falo que toda crise, na verdade, é uma onda de medo, né? Então, o que acontece numa onda de medo? As pessoas ficam com receio, porque eu não sei se eu vou poder gastar, então eu não gasto pensando que eu preciso guardar dinheiro. Como eu não gasto, aquela pessoa que está vendendo aquele produto, ela não tem o faturamento, não consegue pagar os funcionários, manda a gente embora, essa pessoa que foi demitida conversa com outro. Então, o que acontece? A gente retrai. Toda onda de medo, toda crise, na verdade, ela acaba dando uma retração no mercado. E quem se destaca? Vai se destacar aquele cara que tem mais habilidade comercial, né? Eu gosto muito do Flávio Augusto, que ele comenta, né? Ele fala, se a Apple não vender, né, a empresa fecha. Se o McDonald's não vender, a empresa fecha. Então, quem se dá bem no momento de crise? Aqueles caras que sabem vender. E, de fato, esse é um pressuposto extremamente necessário. Se eu não Mas, Daniel, as consigo... pessoas não costumam estudar muito para vender, né? Falar, vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade, vou ser vendedor, né? Normalmente, vendedor é aquela profissão que a pessoa não sabe o que vai fazer da vida. Vou vender carro, vou ser vendedor, né? Então, o cara chega pro amigo lá e fala, pô, arruma um emprego pro meu filho lá. Pode ser até vendedor, né? Então, assim, eu não gosto muito disso. Acho que na gestão 4.0, no mercado atual, não tem mais espaço para amador. A gente tem que realmente estudar, se capacitar e buscar conhecimento. Por exemplo, eu vou para o NADA, para o congresso nos Estados Unidos, que é o maior congresso que tem de concessionárias do mundo, todos os anos, né? E eu vou lá estudar. Tem gente que fala, pô, o cara é maluco, ele vai todo ano para congresso. Cara, sua empresa tá bem? Não, eu não posso parar de estudar. Se eu me acomodar, se eu achar que eu já sei tudo, porque tem vendedor, tem consultor de vendas, gerente também, que é formado em tudologia, né? O cara tem um diploma ali. Eu já tenho 20 anos, 30 anos de mercado. Ótima a tua experiência de 15, 20, 30 anos de mercado. Mas se você estudar, se você realmente se capacitar, você soma a tua experiência de mercado com técnicas de vendas e com certeza você vai se destacar. Então, eu acho que no mercado atual vai encolher sim e não tem espaço mais para amador. A gente está vivendo agora uma revolução digital, né? O que você acha, Dani? Não, perfeito isso que você falou, cara. Eu estava fazendo um comentário, né? Até nesses últimos treinamentos que a gente tem feito e uma coisa é verdade, cara, né? O mercado, quando a gente fala, quando essa crise passar, quando essa pandemia passar, quando tudo isso passar, na verdade, gente, o que vai passar? Vai passar toda a doença, mas a mudança comportamental que o cliente já teve, ela mantém, né? Esses dias eu estava ensinando minha mãe a fazer o pagamento das contas dela via aplicativo, porque ela, até então, ela tinha medo de fazer. Hoje ela está aprendendo a lidar com isso. Então, tem pessoas que estão fazendo compra de supermercado todas via aplicativo, compra de farmácia, pedidos que antes não faziam. Então, assim, o mercado todo está migrando de uma maneira muito rápida para o digital. E o vendedor que não souber se comunicar, se conversar com o cliente de uma maneira digital, de fato, ele está fadado ao insucesso. Com certeza. Se ele não souber lidar com as ferramentas digitais, ele vai passar fome. Perfeito. É isso mesmo. Então, aquele vendedor que fala, pô, mas eu não gosto de Instagram, eu não gosto de rede social, ou esse negócio de vídeo aí, eu sou tímido, não é para mim, eu não tenho perfil. Cara, não tem mais opção, não tem escolha. Hoje você não agenda uma visita na loja, você agenda uma videoconferência, uma videochamada para fazer uma demonstração virtual do carro, né? Você agenda com o cliente um test drive delivery, você leva o carro até o cliente, seguindo todo o protocolo lá de higienização, né, de precaução contra o Covid-19. Então, a gente tem que ter isso, essa técnica de como fazer esse agendamento, como fazer essa demonstração virtual, né? Como quebrar objeções. E a gente sabe que muitas vendas não vão ser fechadas agora. Mas o que eu falo é, a gente tem que manter contato com esses clientes, a gente tem que realmente acolher o cliente. Como tá? Uma reflexão que eu gosto que os vendedores façam, né? Duas. Primeiro, você está preparado para essa mudança do mercado, para fazer a venda 90% online, né? Isso é uma pergunta que eu acho que a gente tem que realmente refletir, né? A gente está preparado para isso? A gente tem que estar sempre buscando refletir e ver se a gente... O que eu posso treinar? O que está me faltando? Então, você ser digital... Hoje, eu não falo nem que você tem que só prospectar, eu tenho que me conectar com o cliente, né? Eu tenho que realmente criar uma conexão. E a presença digital, você ter as suas redes sociais atualizadas, por exemplo,
Facebook, Instagram, LinkedIn, ter a tua página profissional no Facebook, você criar um perfil comercial no Instagram, isso é uma ferramenta fantástica que vai te ajudar na produtividade, vai te ajudar na sua visibilidade do mercado, e realmente isso não tem escolha, você tem que realmente ser digital, e quem estudar, quem se preparar mais, vai sair na frente de quem acha que não precisa, acha que o mercado vai voltar a ser como era antes. E quem não se adaptar ao digital não tem problema. Pode ir lá vender máquina de escrever, pode vender disco de vinil. Tem um mercado amplo para essa área aí, né? É isso aí. Eu tenho que refletir se eu estou preparado, né? E aí eu tenho que me capacitar. Agora, eu vejo muita gente com negativismo, né? O que vai acontecer? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que ter pensamento positivo. A gente não pode pensar a resiliência, né? Trabalhar nossa resiliência, acreditar que as coisas vão melhorar, né? Usar o hashtag tá passando, o hashtag tá passando. Então, a gente realmente, pessoal, tem que ter esse pensamento positivo, né? E não pode jogar a toalha. Não pode ficar parado achando que as coisas vão voltar sozinhas. Nós somos responsáveis para que essa retomada, na retomada, eu preciso começar a vender e aí eu preciso ter estratégia para isso. Então, para eu ter esse pensamento positivo, para eu saber conduzir os clientes, eu tenho que usar a inteligência emocional. Acho que é um tema que é muito falado. A gente tem tratado isso nos treinamentos também. Queria que o Daniel falasse um pouquinho. Daniel, o que é inteligência emocional? Como é que o vendedor, como é que o gerente de vendas hoje pode usar essa ferramenta aí para fazer a gestão da equipe e o vendedor também para fazer a sua autogestão? Bom, vamos lá. Você falou de inteligência emocional e um conteúdo de inteligência... A inteligência emocional é muito ampla, né? Mas um conteúdo que eu gosto muito é a questão da resiliência. E o que é a resiliência? A resiliência é a habilidade que a gente tem de passar por um choque, passar por uma situação conflitante, uma situação desgastante, como uma crise, que é o que a gente está passando agora, né? E o poder e a velocidade que o profissional tem de se recompor. Então, a resiliência, né, ela passa por vários estágios. Eu vou resumir bastante aqui, até porque o nosso tempo é bem curto para isso. Quais são os passos da resiliência, né? O primeiro passo é a negação. É quando a gente não acredita. Puxa vida, como é que é possível um gerente, um governador ir lá e bloquear e não ter mais concessionária abrindo? Então, o primeiro passo é a gente negar. Não é possível que isso esteja acontecendo. O segundo passo é a gente se revoltar. Como é que pode? Isso aí vai quebrar o nosso mercado, vai ter um monte de gente fechando e tal. Então, o segundo passo é uma revolta, a gente ficar bravo com tudo que está acontecendo. Um terceiro passo é o que a gente chama de tristeza, de depressão. É quando as pessoas se deixam derrubar. Eu falo que ali é o pior estágio. Porque tem gente que cai naquele buraco e fica naquele buraco. Fica no espiral negativo, né? De negativismo, né? Perfeita a sua colocação, espiral negativo. Aquele cara entra, ele se deixa levar pelo medo das outras pessoas, pela má influência da televisão em relação a tudo que está acontecendo no nosso mercado, né? Até que vem uma fase de adaptação, onde essa pessoa consegue se reerguer e até que ela supera isso e sai mais fortalecida. Então, por que Daniel, fala um pouquinho mais alto, aumenta o volume. A Andrea comentou aqui que está um pouco baixo. Vamos lá. Se está no máximo, aí vamos tentar falar um pouquinho mais alto. Vou chegar até um pouquinho mais próximo aqui. Vê se melhorou aí, Andrea. Vamos fazer um esforço aí, vamos lá. Maravilha. Então, eu digo que a grande sacada aí do profissional é ele entender esse passo a passo emocional que ele vai ter que passar até que ele possa superar isso tudo. Então, a inteligência emocional, ela entra exatamente aí. Como que eu vou lidar com essa situação? Eu vou sair mais fortalecido? Então, e aí só para deixar um adendo, Rafa, do que os profissionais têm passado hoje em dia. Tem muita gente com medo. Mas a minha montadora falou que só vai voltar em junho. Mas olha só como é que está esse mercado. Gente, para prestar atenção. A China já está em crescimento econômico. Tem vários países que já passaram pela pandemia que hoje já estão crescendo. Em alguns estados brasileiros já tem concessionária reabrindo. Então, eu também sou muito positivo, sou muito otimista nesse sentido. E eu acredito que isso tudo vai passar e vai deixar uma herança positiva para a gente, que é justamente essa questão de transformar todas as pessoas no digital. Hoje em dia, quem não for mais digital não vai ter mais... Como que você acha que um gerente, um vendedor pode usar a inteligência emocional? Fala um pouquinho de inteligência emocional para ajudar a galera aí. Pessoal, vamos começar a mandar o aviãozinho. Eu desativei os comentários aqui só para a gente poder
falar um pouquinho, daqui a pouco eu ativo de novo. Vamos chamar as pessoas no aviãozinho aí, vamos bombar essa live aí. Fala um pouquinho, Dani, sobre inteligência emocional. Como você acha que o gerente de vendas, o vendedor, pode usar essa ferramenta na sua autogestão ou na gestão de uma equipe, no caso do gerente? Então, a inteligência emocional, nesse caso, é justamente entender esses fatores todos que estão acontecendo. Então, um gerente que tem uma boa inteligência emocional, ele sabe ter o dom da empatia. Né? E o que é empatia? A empatia não é só eu me colocar no lugar do outro, é eu sentir aquilo que o outro está passando, eu entender quais são os sentimentos e qual é a linguagem daquela pessoa. Eu gosto muito da expressão, né? Eu sou um cara mais analítico, então alguém chegar e falar para mim, olha, toma uma decisão baseada nisso ou naquilo, né? Ou por um fator mera e simplesmente emocional, eu fico um pouco retraído. Então, eu, por exemplo, que tenho um perfil mais analítico, eu preciso de números, eu preciso ter ideia do que vai acontecer. Se eu não enxergo uma lógica naquilo que vai ser feito, eu não tomo uma decisão. Em contrapartida, uma pessoa que é mais emocional, ela precisa estar motivada para fazer aquilo. E não necessariamente eu explicar para uma pessoa, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Aquela pessoa emocional, ela vai conseguir tomar decisão. Então, a gente tem que entender. Entra na questão da inteligência emocional, justamente eu entender como cada pessoa vai lidar com cada situação. E gerenciar essa emoção, né? Fazer com você conseguir. Tem gente que acha, pô, inteligência emocional, eu vou ser frio, eu vou ter que fazer um teatro, ter que ser ator. Não, você vai gerenciar a tua emoção. Você vai usar aquilo ao teu favor. Então, aquele cliente que vai fazer uma proposta absurda, alguém já passou, algum vendedor aí, vou reativar os comentários, já teve algum cliente que fez uma proposta absurda, indecente? Ó, vocês não estão vendendo, pandemia, tá tudo parado. Então, a minha proposta é essa. Tem cliente que faz isso, gente? Sim ou não? Coloca aqui um joinha se você concorda. Tem cliente que faz proposta sem noção, preços irreais. Né? E aí vale a pena eu espanar com o cliente? Falar assim, não, cliente, esse preço está fora de mercado. Onde que você quer comprar por esse preço que eu quero comprar 3 também? Eu tenho que ter um controle, uma inteligência emocional para mostrar para ele que apesar da pandemia, o teu carro tem valor. Eu não tenho que vender preço, eu tenho que vender valor. Então, eu gerencio a minha emoção, né? Eu respiro fundo e eu começo a tentar controlar isso e virar o cliente para aquele... Porque se eu deixar a emoção me levar, se eu não tiver inteligência emocional, eu vou acabar mandando o cliente, descartando esse cliente. Ah, essa proposta não dá, deixa para lá. Então, eu tenho que saber como gerenciar minhas emoções, né? Seja uma emoção de raiva, de tristeza, de qual for, né? E tentar sempre controlar isso e usar ao meu favor. Perfeito. Ô, Rafa, aí entra um pouco também dos gatilhos mentais que a gente tanto fala nos treinamentos, né? Eu falo que nesse determinado momento a gente consegue distinguir bem especificamente 2 tipos de clientes, né? Então, existe aquele cliente que está morrendo de medo de sair de casa, é aquele cara que acha que vai ser contaminado se ele falar um oi para você pela janela da casa dele. E eu tenho do outro lado aquele cliente que tem dinheiro, que está capitalizado e que vai fazer exatamente vai usar de agressividade, igual você falou. Já existia no passado, né? Quem nunca pegou um cliente que chegou lá e falou assim, ó, não quero comprar, né? Mas se você fizer uma boa condição, eu fecho o negócio. Se já existia isso antes da pandemia, depois da pandemia, com certeza vai existir, né? E Perfeito. aí, do gatilho mental, né? Você, mais do que ninguém aí, explica muito bem, fala muito bem a respeito disso, né? É o gatilho do desapego. É chegar para o cliente e falar assim, não, olha, nunca vendi tanto de forma digital, o mercado de veículos continua aí por essa questão digital, eu tenho atendido os meus clientes, né? Tenho condições boas, mas... né? Olha a situação. É isso aí, o Wellington fez uma pergunta legal, né? Contra-argumentar, né? Esse preço é estimado em quê, né? Argumentar com o cliente, ter inteligência emocional, ter controle da sua emoção e realmente argumentar com o cliente. E tem vendedor que fica irritado e se espana. Então, a gente tem que saber realmente conduzir. E o gerente, ele tem que estudar muito isso. Eu acho que para ele fazer a gestão da equipe, tem muito vendedor que está caindo em depressão, está desanimado, não sabe o que fazer, está perdido. O gerente tem que ter uma inteligência emocional também, de fazer a gestão das emoções da equipe, de cada vendedor tem o teu perfil, e saber ter um controle disso, né, Dani? E aí vai uma dica, tanto para os gerentes quanto para as equipes comerciais, né? O que acontece? A gente sabe como que é o dia a dia do vendedor. Ele precisa de um preço, o que ele faz? Ele pega a proposta lá dele
ele para na sala do gerente, fica olhando para o gerente até o gerente atender ele e olhar a proposta e avaliar a proposta que ele tem ali na mão, né? Só que hoje, com essa era digital, o vendedor não consegue mais fazer isso. E a gente sabe, quem é de venda sabe, eu preciso da resposta rápida. Então, eu tenho que ser rápido no atendimento, eu tenho que encantar o meu cliente, né? Eu tenho que realmente dar uma resposta para ele com qualidade, pelo WhatsApp ou no telefone, no atendimento encantador, acolher esse cliente mesmo, né? E fazer o follow-up, o acompanhamento do cliente. Mesmo que ele não esteja no momento de compra, se eu tiver uma organização do meu follow-up, eu alimentar o meu CRM, o meu banco de dados, com informações, o que eu tratei com o cliente na última conversa pelo WhatsApp, né? Quais são as objeções, depende do que. E se eu tiver esse controle, e se eu for expert em fazer o follow-up, né, o acompanhamento do cliente, eu vou formando a minha carteira, o meu banco de dados, e quando o mercado retomar, quando a economia melhorar, eu vou ter clientes quentes para poder trabalhar, né? Então isso é muito importante. Nossa, cara, é essencial isso daí. Tem muito vendedor hoje desesperado em vender. E eu falo que o momento é exatamente esse. É o momento de se conectar com o cliente. É o momento de se relacionar com o cliente. Foco no relacionamento. Foco no relacionamento, exatamente. Então, eu falo que nunca antes nesse nosso mercado foi tão necessário o vendedor ter uma boa carteira, um bom sistema, um sistema atualizado, com informações pertinentes a respeito daquele cliente, uma régua de relacionamento muito bem trabalhada, para que ele possa fazer o plantio. Eu falo que esse é o momento de fazer o plantio. Eu tenho certeza que quando passar essa onda de medo, vai ser igual abrir uma porteira e largar a boiada aí, né? Vai sair, com certeza. Touro de boiada, vai estar todo mundo correndo para fazer as coisas acontecerem. Então, é fato. Esse nosso mercado vai alavancar, tenho certeza disso. Com certeza. Ontem eu fiz uma live com o Wilson Aruc, do MapSys. A gente falou bastante sobre home office, sobre produtividade, sobre como gerenciar o tempo. Eu quero dar alguns insights aqui. É isso aí, Cláudio. Criar regra de relacionamento é fundamental, né? E a gente tem que trabalhar essa ferramenta. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre home office, sobre foco, sobre gestão do tempo, né? Então, primeiro, eu falo isso 2, 3 vezes a semana para a minha equipe. O home office não é férias, né, gente? Então, para começar, se eu tenho que realmente criar uma rotina, né? Estabelecer os horários, acorda de manhã, sei lá, eu vou começar a trabalhar 9 horas, toma um banho, se arruma como se você fosse para o escritório. Você tem que ter um ambiente adequado, um local onde você não vai ter interrupção, com iluminação adequada, né? Uma internet estável, né? E eu tenho que realmente ter uma rotina ali, horário, né? Uma outra dica que a gente passou ontem, que eu acho que é muito rico, é você fazer algumas pausas a cada 1h30, 2 horas, para 5, 10 minutos, para esparecer, para tomar um café, para tomar uma água, para dar uma volta, para você oxigenar o cérebro. Então, essa pausa é muito importante. Horário do almoço, marca ali. Então, para a gente ser produtivo no home office, a gente tem que ter organização, disciplina. A gente tem que planejar uma rotina, as tarefas que eu vou ter que executar naquele dia, né? Então, gerenciar muito bem o tempo. Se você, toda hora que a tua esposa, teu marido, teu filho te chamar, vou passear com o cachorro, vou só brincar com meu filho, não dá para ter interrupção. Então, home office, você é produtivo se você conseguir ter organização, né? E aí eu tenho que saber gerenciar o meu tempo muito bem, né? Quando a gente fala de gestão do tempo, tem gente que fala que não tem tempo para fazer uma atividade, para fazer academia. Tempo é questão de prioridade, de escolha. O dia tem 24 horas. Se você trabalha 8 horas por dia, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, se eu não conseguir fazer atualizar o meu LinkedIn, fazer uma lista de transmissão, eu vou baixar o WhatsApp Business aqui, que eu sei que tem mais ferramentas. Não tive tempo. Não é que você não teve tempo, você não priorizou. Tempo é questão de escolha, né? Então, eu não priorizei aquela atividade. Então, uma dica para quem quer ser produtivo, quem quer gerenciar o tempo bem é estabeleça 3 prioridades do dia. Então, sei lá, hoje eu vou fazer aquela lista de transmissão, eu vou estudar sobre o assunto tal e eu vou também fazer os meus follow-ups ali da minha agenda. Estabelece 3 prioridades e realmente siga isso. Leve a sério. Se você não souber priorizar, chega no final do dia, você acabou não sendo produtivo, você tem que focar no que realmente gera mais resultado.
saber falar não, né? Às vezes vai vir alguém, algum amigo, algum, sei lá, teu filho, alguém tirar o teu foco. As pessoas que me ligam, que trabalham comigo, já sabem. Eu sou focado no comercial, em criar novos produtos. Ponto. Se alguém me ligar e você pode falar? Eu falo, depende. Se não for um assunto muito importante, eu não vou sair da minha prioridade. E aí as pessoas até confundem, pô, ele nunca pode falar. Não é isso. Eu estou focado, eu tenho uma prioridade, eu tenho um foco naquela atividade que é o que vai me gerar mais resultado. Perfeito, perfeito. E acima de tudo, né, Rafa, eu acho que assim, as pessoas elas têm que ter velocidade no aprendizado. E quando eu falo velocidade no aprendizado, é usar todos esses recursos. Você falou do WhatsApp, existe o WhatsApp Business que a gente ensina habitualmente aí nas nossas consultorias. Eu falo que a grande vantagem do WhatsApp Business é a velocidade que você faz com que o vendedor ganhe, né? Ele não tem que ficar digitando um monte de mensagem, ele tem mensagem automática, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Quando veio essa história da pandemia, né, a gente parou na quinta-feira, a gente parou as visitas que a gente fazia. Sexta-feira a gente já estava contratando a ferramenta do Zoom, que é a que mais se adequa à nossa necessidade. É claro que vai ter necessidade para cada um. E na sexta-feira a gente já contratou, a gente já aprendeu a utilizar, a gente já ensinou a nossa equipe a utilizar todos os recursos. Alguém aprendia o recurso, avisava para o outro. Então, essa velocidade de aprendizado, né, essa velocidade no uso desses recursos e usar esses recursos em benefício da produtividade é o essencial. Eu falo que hoje a gente tem que aprender a ser mais produtivo. O concessionário tem que ser mais produtivo. Não dá mais para perder o tempo que a gente perdia no passado. Se antes era importante a gente fazer um agendamento, hoje e daqui para frente vai ser muito mais importante. As concessionárias a gente enxerga que elas vão ter que estar mais preparadas para aquele atendimento direcionado. Fazer mais pelo cliente. Fala um Perfeito. pouco sobre o over delivery, Rafa. Vamos lá, vai lá. Combinado. Vai lá, Daniel. Então, quando a gente fala de over delivery, é justamente a gente entregar mais do que o combinado com o cliente. É você poder levar o carro para fazer um test drive, você fazer uma entrega técnica na casa do cliente. É você poder avisar o horário para que ele venha para a concessionária e no momento que ele está fazendo a revisão dele, ele aproveita aquele momento de fazer a revisão para olhar um outro carro, fazer uma nova venda. Então, o vendedor que antes jogava fora aquela passagem que vinha dentro da concessionária por meio do pós-vendas, hoje ele está tendo que aproveitar essa oportunidade. Daniel, o pessoal está falando que o seu áudio está ruim aí, está com barulho de motor. Se você quiser tentar aumentar o volume aí, não sei se tem a porta tá fechada aí onde você está. O pessoal está... Obrigado. O Moisés e o Wilton falaram aí, o Alessandro. Melhorou aí, gente? Espera aí que ainda não. Vou desligar aqui o computador, vai facilitar. Mas vamos lá, pode continuar, Rafa. Vai lá, Dani, pode seguir. Era só para tirar o toque do áudio. Tá. Pessoal, vamos aproveitar, usa o aviãozinho aí, já batemos 65 pessoas nessa live. Vamos chamar os amigos aí, pessoal, vamos compartilhar. Nesse momento a gente tem que compartilhar informação, experiência, chama os amigos, chama quem você acha que faz sentido ouvir esses conceitos. Vamos usar o aviãozinho aí, gente. Vamos bombar essa live. Vai lá, Dani. Bacana. Vamos lá. E o que você acha que são responsabilidades aí importantes de um gerente comercial no mercado atual? O que você acha que são ferramentas? O que você tem de dica, de técnica para um gerente de vendas hoje com o cenário da pandemia? Cara, com o cenário da pandemia, ele tem que entender toda essa forma de negociação, né? Como que fica? Tem que entender esse cliente que chega ou muito medroso com tudo que está acontecendo, ele tem que enxergar que tem um cliente que é mais agressivo, mas, acima de tudo, ele tem que entender a própria equipe. Da mesma maneira que ele tem o cliente com esses dois perfis que são muito característicos, ele também vai ter a equipe trabalhando dessa maneira. Ele vai ter o vendedor um pouco temeroso, um pouco retraído, porque o vendedor, às vezes, acabou se endividando, entrou num cheque especial, entrou num lease, acabou pedindo dinheiro emprestado para passar por esse determinado momento. Então, é um vendedor que, de uma certa forma, ele está
ansioso para vender, né? Ele precisa pagar as contas dele, ele quer vender, ele quer voltar à ativa. E, em contrapartida, eu tenho aquele vendedor que está hoje com medo, que ele não sabe lidar direito com as ferramentas digitais. Ele é aquele cara que fala assim, ó, vem aqui para a minha mesa, que na minha mesa, frente a frente com o cliente, eu consigo negociar. Aqui no tete-a-tete eu fecho o negócio, mas é um vendedor que tem um pouco de dificuldade de estar na prática, no dia a dia, poder usar essas ferramentas todas. Então, treinamento constante, né, Daniel? Então, assim, a gente tem que estar, o gerente ele tem que ser um multiplicador, ele tem que ser o cara que está constantemente capacitando, desenvolvendo. Você falou uma coisa muito legal, cada um tem uma dificuldade, né? Dá para eu fazer o mesmo treinamento com todos os vendedores, Dani? jamais, jamais. Cada vendedor é específico e o gerente ele tem que ter essa habilidade de chamar o vendedor no individual, analisar, identificar onde cada vendedor precisa de uma atuação mais objetiva, né? Onde está cada dificuldade, porque, de fato, tem vendedores que têm uma habilidade muito grande em lidar com um determinado cliente, tem outros que têm mais facilidade de fechamento, tem outros que conseguem prospectar melhor, né? Tem aqueles que conseguem, que têm uma habilidade muito boa na hora de demonstrar um veículo. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o gerente ele tem que identificar isso e trabalhar. Como uma tem que fazer o coaching com a equipe, né, Dani? Tem que ser coaching da equipe, certo? Tem que ser o coach. Ele tem que fazer o desenvolvimento. Eu acho que aquele gerente que do passado, onde não serve, manda embora e manda o RH contratar outro, esse cara já não tem mais função no dia a dia da concessionária. E agora, com home office, os gerentes e gestores podem estudar. Eu posso fazer um curso de coaching online e posso fazer uma capacitação. Não só se capacitar, mas também propiciar isso, provocar isso da equipe. Né? Uma técnica que eu acho que é bem interessante é assim, mas o meu vendedor ele não tem habilidade para fazer o contato digital com o meu cliente. Ok, então faz o seguinte, faz uma videochamada, né, para ele e vê como que ele se porta nessa videochamada. Né? Como que ele se apresenta nessa videochamada? Será que teu vendedor está deitado na cama de camiseta regata e boné, né, com a barba mal feita, atendendo o teu cliente desse jeito? Né? Não, claro que não. Então, assim, se você não faz esse tipo de abordagem, se você não verifica como que o vendedor está atuando, você não consegue corrigir ele. Você não consegue... A liderança pelo exemplo, né? Então, o gerente não pode cobrar algo que ele não sabe fazer. Eu, como vendedor que fui muitos anos, quando vem o gerente me cobrar alguma coisa, eu falo, legal, chefe, aceito o feedback, como que eu faço? Qual que é o caminho? Se o gerente não for lá e fizer junto comigo, atender o cliente, fazer a ligação, responder o WhatsApp, não fizer junto, o vendedor não vai credibilizar. Então, o gerente ele tem que realmente fazer e, junto com o vendedor, né, acompanhar. Fazer a liderança pelo exemplo, né, Dani? Perfeito, perfeito. E uma outra vertente que tem, cara, que eu percebo que é o seguinte, tem muito vendedor com problemas de vender nesse exato momento. Mas por quê? Porque ele está olhando para o mesmo cliente que ele sempre olhou. Então, existe uma expressão americana, né, que diz follow the money, ou seja, vá em busca do dinheiro. Em todo momento de crise, em todo momento de dificuldade, né, onde um determinado setor da indústria ou do mercado acaba tendo prejuízo, alguém acaba conseguindo gerar negócios. Então, por exemplo, se eu for tentar vender um carro para quem trabalha no ramo hoteleiro, se eu for vender um carro para quem trabalha no ramo de turismo, eu não vou conseguir ter sucesso nenhum. Né? Então, por quê? Porque são áreas que, nesse determinado momento, estão com um prejuízo muito ruim. Dani, fala um pouquinho mais alto aí, pessoal. Beleza. Obrigado, André. Andréia, me dá um feedback. Melhorou? Eu acho que era o microfone aqui do celular que estava bloqueado. Me dá um feedback aí se faz um joinha aí, André, se melhorou. Legal. Joia. Então, você falou de feedback agora, Dani. Eu vou engatar. A gente está falando de ferramenta para o gerente. O gerente de vendas ele tem que dar feedback constante para a equipe. Sim ou não? Ele tem que estar constantemente acompanhando e dando feedback individual para cada um. Legal. E tem gerente que não sabe dar feedback, né? Então, a ideia do... Oi, pois não, fala aí, Rafa. Pode falar. Não, a ideia do feedback é justamente essa, né? Eu tenho que pontuar
E eu costumo dizer, o problema do feedback é que se você não pega pontos que são extremamente pertinentes, né, ou algumas coisas que são recorrentes, que você possa mensurar, fica muito difícil, porque senão fica sentimento de um lado e sentimento do outro lado. E isso É o acaba meu acho contra o seu eu acho, né? Não é é, isso? perfeito. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu tenho essa percepção, eu tenho essa, e aí as pessoas acabam brigando. O feedback ele acaba sendo muito mais. É, Fala, então, João. É o cara aí, um abraço. Desculpa, Dani. João, não, parceiro aí. então, o feedback acaba se confronta, acaba gerando um confronto entre o gestor e o Mas o vendedor. feedback negativo tem que ser dado de forma individual, né? Tem gente, gestor, que faz o feedback, né? O feedback não funciona. Eu não posso expor. Se eu tenho alguma crítica, algum ponto de melhoria que eu vou pontuar para um colaborador, tem que fazer de forma individual, de forma estruturada. Tem que ser algo recorrente, eu tenho que falar de uma forma sutil e mostrar que aquela crítica, aquele apontamento é para que o vendedor possa se desenvolver, para que ele melhore, não numa forma de ofensa ou de crítica, né, de pôr o cara para baixo. Cara, tô te dando esse feedback aqui, tô te falando desse ponto de melhoria, dessa oportunidade. Eu falo que o feedback é uma oportunidade de melhoria. Se você vem com o copo vazio e ouve, você vai ter uma oportunidade de evoluir. Então, negativo de forma individual. Positivo, óbvio, né? Se for para elogiar, você pode fazer em público. É até legal você conseguir aí mostrar para a tua equipe que você reconhece quando alguém tem uma atitude bacana. Né? Então, crítica acompanhada de sugestão. A Ju comentou aqui exatamente, Ju. Não adianta eu só criticar, dar um feedback e não falar o caminho. Olha, sei lá, eu vou falar aqui para o João. João, você tem que melhorar nisso, nisso e nisso, por isso, por isso e por isso. Isso já é recorrente e eu sugiro que você comece a trabalhar dessa forma. Então, a sugestão, né, tem que ser uma oportunidade do profissional se desenvolver, dele melhorar, dele conseguir gerar mais resultado. Eu gosto muito. Teve um dos episódios aí, dos treinamentos que a gente estava fazendo. A gente teve a oportunidade de estar lá no Rio Grande do Sul e teve um diretor que ele falou isso, né? Ele falou assim, cara, para você forjar o aço, você precisa de calor e de pressão, né? Então, você só consegue dar a transformação se de fato você tem um certo aperto naquilo que você está falando. Então, buscando aí, né? Vou até puxar um pouquinho daquilo que você falou um pouquinho atrás. Como é que eu vou conseguir ter administrar um bom feedback, né? Se eu não tenho a minha inteligência emocional? Se alguma coisa que Boa, Dani. ele fala, Excelente, Daniel. você precisa ser melhor nisso. Ah, mas a pessoa se ofende, chora, tal, e se derruba porque, mas o meu chefe falou tal coisa. Puxa vida, meu, se ele está falando alguma coisa, né? Cara, respira fundo, tenha resiliência, entenda que aquilo lá não é um contato agressivo, que aquilo ali é uma oportunidade de melhoria. Então, se você está tendo aquele tipo de feedback, é porque alguma coisa precisa melhorar, alguma coisa Ó, precisa. o Franco contribuiu aqui, ó, mindset fixo, né? Se o vendedor, se o profissional tem um mindset fixo, ele realmente vai achar que ele sempre está certo. Estão me perseguindo, o gerente não vai com a minha cara, ele está fazendo isso para me derrubar. Então, se eu tenho um mindset fixo, né? Se eu fico olhando só assim, não consigo esvaziar o copo e ouvir a opinião. Porque a pessoa pode não ter razão, o teu gestor sempre, mas você tem que, no mínimo, ouvir e considerar aquilo, né, Daniel? Sim, com certeza. Eu acho que tem sempre que ponderar tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, assim, se você ouve um feedback, aí você ouviu o feedback de uma pessoa, ouviu o feedback da outra, ouviu o feedback da outra, peraí, está sendo recorrente. Então, se você tem várias pessoas que às vezes não se conhecem e todas elas estão te dando o mesmo modelo de feedback, é porque alguma coisa você tem que mudar. Então, isso é importante. Quanto maior for a inteligência emocional, quanto maior for a maturidade emocional que o indivíduo tem de conseguir identificar que aquilo lá é positivo, né? Conseguir Mindset de crescimento, né? Não mindset fixo, mindset de crescimento. Eu estou sempre aberto a evoluir e me desenvolver.
né? O Anderson falou aqui, muitas pessoas sabem cobrar e não aceitam ser cobradas. Exatamente, tem gente que gosta de ficar dando feedback, mas quando recebe um, fica ofendido. Então a gente tem que ser uma via de mão dupla. Eu adoro feedback, né? Todos os treinamentos, eu peço feedback dos participantes. Quero um feedback, ó, você que está assistindo essa live, estamos quase batendo 70 pessoas aqui, pessoal. Ó, Daniel, vou ter que lançar uma promoção aqui, uma condição, ó. Pessoal, vamos colocar o aviãozinho. Se a gente bater 100 pessoas nessa live... E aí, Daniel, vamos disponibilizar um workshop de gerentes de 2 horas de cortesia. Então, ó, pessoal, vamos mandar o aviãozinho aqui, chamar seus amigos. Se bater 100 pessoas, eu vou disponibilizar um workshop de gerentes de 2 horas, totalmente cortesia, sem custo nenhum, para falar mais de ferramentas. Então, ó, tem que bater 100 pessoas aqui. Aí eu vou soltar aqui as 3 primeiras pessoas que me mandarem uma mensagem vão ganhar um workshop para gerentes aí na faixa. Então, ó, manda o aviãozinho, chama os amigos, vamos bater 100 pessoas nessa live, gente. Vamos nessa. Vamos junto. Pessoal da Brasal, tô vendo que tem bastante gente da Brasal, lá de Brasília. Muito bom ter vocês aqui também, gente. Bacana. Prazer, é isso aí. Falei com o Egídio hoje, aí um abraço pro Egídio, meu amigo. Show de bola. Mas vamos lá, o gerente ele tem que ser justo e não bonzinho, né, Daniel? Também tem gerente que só passa a mão na cabeça. Ah, eu não vou pontuar para esse vendedor essa situação porque ele vai ficar chateado, ele vai ficar magoado. Eu falo que sem mimimi, né? A gente tem que ser profissional. Então, o gerente de vendas, o gestor, ele tem que ser justo e não bonzinho. Ele tem que pontuar sim, né? Ó, Ronda Flora presente aí, um abraço, Daniel. Tamo junto. Opa. Então, eu tenho que ser justo e não bonzinho. O que você acha disso, Daniel? Não, perfeito, cara. Eu acho que é o seguinte, a gente... É claro que o superior imediato, ele pode ter um grau de amizade com as pessoas, mas, acima de tudo, ele está lá para fazer as coisas acontecerem, para elevar o nível. Então, se de alguma forma ele está sendo um pouco mais enérgico, se de alguma forma ele está executando uma cobrança ali, é para que aquelas pessoas possam dar mais resultado. Né? Então, de fato, isso a gente pessoal faz... da Vigorito aí, um abraço. Fala, Dani. Isso a gente faz com a nossa equipe e eu, sinceramente, considero que todo profissional, né, tenha que ter uma visão mais ampla a respeito disso. Né? Toda vez que você é cobrado, é sinal de que alguma pessoa quer que você erga a sua régua, levante a sua régua e que te transforme num profissional melhor. Então, as pessoas que têm essa mente mais aberta para receber o feedback e se propor as mudanças são aquelas que mais conseguem resultado dentro do profissional. E quando a gente fala de você realmente conhecer o perfil do cliente, o perfil mental, também tem que conhecer o perfil da minha equipe. Eu tenho que saber lidar com as diferenças. Eu não posso fazer a gestão de... a gente tem um time aí de 40 colaboradores na Prospect Pro. Eu não posso tratar todos da mesma forma. Eu tenho que saber lidar com as diferenças, né, Daniel? Fala um pouquinho desse tema. Sim, cara, isso é muito peculiar, né? Temos pessoas aí com vários... cada um com um tipo de modelo de aprendizado, um modelo de vivência. Né? A gente que trabalha com treinamento, dentro do treinamento existe um negócio chamado andragogia. O que é andragogia? Andragogia é um ensino para adultos. Né? E por coincidência, o que acontece? O conhecimento, ele não é criado do nada. Né? Para a pessoa conhecer alguma coisa, ela constrói esse conhecimento baseado num conhecimento anterior. Então, olha que interessante. Como é que eu posso dar o mesmo tipo de feedback para pessoas que tiveram vivências diferentes, para pessoas que tiveram experiências diferentes, né? Criação diferente. Ver da mesma forma. Então, eu preciso entender um pouquinho dessa pessoa para poder direcionar aquilo que eu estou passando para ela. Perfeito. A gente usa muito, né? Tem muito do conteúdo e das ferramentas que a gente usa para ensinar, a gente usa dentro de casa também, né? O próprio dossiê, entender quem é essa pessoa, da onde ela veio, qual a experiência ela teve, né? Vamos lá, é totalmente diferente eu ensinar um vendedor que já passou por 3 ou 4 bandeiras diferentes, já trabalhou com várias marcas, do que pegar um cara que veio do mercado, que veio de um shopping e que vendia celulares e que hoje entrou para o ramo automotivo. São duas pessoas que têm perfil comercial, mas são duas pessoas completamente diferentes, que têm que ser provocadas de formas diferentes também. Ó, tem uma pergunta aí para você, Daniel.
Wilton, vamos O lá. mercado tem espaço para gerente, gestor desorganizado, Daniel? O que você acha? Tem, na rua, cara. Não dá mais para trabalhar de uma forma desorganizada, né? Organização, disciplina, planejamento, hoje tem que ser um mantra para o gerente, até para que a gente possa cobrar e desenvolver uma equipe de alta performance. Então, acho que não dá mais o gerente que só apaga incêndio, é bombeiro, né? Você vai, fica sem almoçar, fica naquela coisa o tempo inteiro, só apagando incêndio, só resolvendo BO. Então, se eu me organizo, se eu tenho gestão do tempo, se eu sei priorizar, com certeza a minha vida vai ficar mais tranquila e eu vou conseguir ter uma performance melhor em vendas. Perfeito, cara. Ó, isso tem tudo a ver, né? Uma das atividades que a gente normalmente faz é diagnóstico. E olha, ó, muito boa a pergunta que foi feita, porque aquelas unidades, aquelas concessionárias, aquelas lojas multimarcas que a gente vai e a gente percebe que tem mais dificuldades, são geralmente aquelas que têm menos processos implantados. E aí não tem o processo implantado muitas vezes porque o gerente é desorganizado. E se o gerente é desorganizado e não coloca o processo, aquilo lá acaba não acontecendo. Então, de fato, né, uma empresa desorganizada, uma empresa que não segue um determinado processo e que não sabe lidar com essas coisas, a chance dela prosperar é muito pequena. Né? Com certeza. Pessoal da Muito Estrada bom. Real, pessoal da Flora, todos aí. Muito bom ter essa galera toda aí com a gente. Ó, gente, chegamos em 72. Vamos mandar um aviãozinho. Falta 13 minutos. Se a gente chegar em 100 pessoas nessa live, eu vou disponibilizar um workshop de gerentes de vendas para gestão de alta performance. Né, toda essa parte de presença digital, de revolução digital, todas as ferramentas que a Prospect Pro tem disponível, que a gente tem implantado aí no Brasil inteiro. Vamos mandar um aviãozinho aí, vamos chamar os amigos. Olha lá, Bom, Belcar, olá, bacana. meu caro, um abraço. Olha, acabou passando batida aqui, eu não vi, mas teve alguém que perguntou aqui a respeito de vendas para quem trabalha muito com produtor rural, né? E eu volto a dizer, quando a gente vai trabalhar com empresas, né, com rural, a gente tem um exemplo, uma indústria que a gente atende, que eles fazem vaso plástico, né? Então, o produtor rural, normalmente, ele trabalha num outro período. Você ligar para esse cara 2, 3 horas da tarde, às vezes já está no final do dia dele. Então, o enfoque é outro. Ele olha muito mais para a questão de custo-benefício. O relacionamento com o produtor rural é extremamente necessário. Então, dica que eu dou, façam visitas, mas a visita sua para o produtor rural ela tem que ser intencional. Quando eu falo de uma visita intencional, é o seguinte: o que você vai fazer? Você não vai lá tomar um cafezinho e ir embora para casa. Você vai Hoje a lá gente para. só troca, só um parênteses, a gente só troca a visita pela videochamada, né? A reunião, o atendimento através do Zoom, né? Que hoje não dá para ir pessoalmente. Mas eu falo que o vendedor ele tem que ser intencional a todo momento, né? Então, você vai fazer uma videochamada, qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é agregar valor no meu produto, o meu objetivo é apresentar todas as ferramentas que eu tenho, o meu objetivo é mostrar vantagem para esse cliente, é reduzir a percepção de risco, é tendenciar ele para uma decisão de fechamento, é gerar um agendamento, é pegar um compromisso com aquela negociação que eu estou fazendo. Então, você tem que estar preparado para tudo aquilo que você está ofertando para esse cliente. Né? Perfeito. Muito bom. Bacana. Legal. Tem mais alguma pergunta aqui para a gente responder todo mundo? Pessoal da Autojapa. Legal. Ó, Toyopar tá aí. Curitiba, né? Paraná. Show de bola. Bacana. Pessoal, alguém perguntas aqui. Vamos aproveitar a oportunidade de ter o Rafael aí também respondendo tudo que